Como saber se a sua ideia para um livro é boa o suficiente? Vamos ser sinceros que quase todo autor iniciante, antes mesmo de escrever a primeira frase, já se perguntou: será que a minha ideia é boa mesmo para virar um livro? Tem aquela mistura, né, de empolgação com medo e aquela sensação, aquele pensamento final de que, mas será que alguém vai querer ler isso? Se você já pensou assim, e olha, eu sei que você já pensou assim, então fica aqui comigo. Hoje nós vamos descobrir por que essa dúvida aparece, mas principalmente vamos descobrir se a sua ideia tem potencial para virar uma história incrível. Oi, eu sou a Stephanie Locatelli, autora independente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Existe uma pressão muito grande em cima dos autores iniciantes de acreditar que a sua ideia para escrever um livro precisa ser perfeita, inédita, revolucionária e digna de um verdadeiro best-seller. E essa cobrança incessante sobre perfeição acaba fazendo com que a gente muitas vezes duvide de algo que realmente é poderoso e tem um valor gigantesco se a gente souber trabalhar com ela. Eu, por exemplo, já deixei inúmeras ideias morrerem porque eu achava que não eram grandes o suficiente. Até eu entender que o problema nunca foi a minha ideia em si, e sim aquele medo interno de que talvez eu não seria capaz de executá-la. A verdade é que a maioria dos autores não travam porque não têm ideias. Eles travam porque simplesmente não conseguem acreditar em nenhuma delas. Sabe qual é o verdadeiro critério para saber se uma ideia verdadeiramente é boa? Uma ideia é boa quando ela te inquieta, quando ela volta para sua mente dias depois, quando ela te faz imaginar cenas sozinha no banho, no metrô, no ônibus, enquanto você está fazendo o seu almoço. As ideias boas têm isso em comum, elas insistem, mesmo quando você tenta ignorá-las. Você não precisa se perguntar se a sua ideia é boa o suficiente para o mundo. Sabe qual é a pergunta que realmente importa? Essa ideia mexe comigo o suficiente para que eu queira explorar por meses ou até mesmo anos? Até porque um livro, ele não é construído em um dia, né? Tem livros que a gente demora meses para escrever, outros que a gente demora anos para conseguir terminar. Então, se a resposta para essa pergunta for sim, você já tem a sua resposta. As ideias não nascem prontas, elas crescem. Elas podem parecer simples ali naquele início, mas é porque elas estão apenas no estágio inicial de uma ideia. Você não pode querer comparar a sua ideia inicial, que ainda é petitinha, com um livro finalizado do seu autor preferido, por exemplo. Toda história que você considera brilhante já foi uma ideia pequenininha e indefesa no início. O que transforma ela não é aquele impacto inicial que ela tem, mas sim o desenvolvimento que você, que é escritor, vai dar a ela. Por exemplo, uma frase simples que pode virar uma coisa maior. O meu livro Soluções do Amor começou com uma coisa básica. Inclusive, eu tive a ideia para esse livro enquanto eu estava indo tomar banho. Olha que loucura! Se eu tivesse desistido da minha ideia no início só porque ela era tão rasa, eu não teria publicado Soluções do Amor, não é mesmo? E qual que era essa ideia? Uma garota teria um blog anônimo de relacionamentos e junto com essa ideia inicial eu já tinha linkado o principal conflito do meu livro. Eu não vou falar pra vocês porque eu daria um grande spoiler, mas ele fazia parte da minha ideia inicial. Só que quando eu tive essa ideia, eu não sabia o nome dela, da protagonista ainda. Eu não sabia o nome que o blog teria. Eu não sabia o nome que o livro teria. Eu não sabia que o par romântico da protagonista seria um cowboy. Tudo isso foi se desenvolvendo depois. Eu não sabia onde a história se passaria. Isso também foi se desenvolvendo depois. Conforme eu coloquei a ideia no papel, que eu tinha pensado naquele momento, eu fui dando mais camadas a ela, eu fui dando mais bagagem àquela ideia que eu tinha e ela foi crescendo até se transformar no livro Soluções do Amor. E eu vou te falar uma verdade: o medo da comparação é o que rouba a força da sua ideia. Você olha para sua ideia e compara ela com os livros que você ama. Então, quando eu olhava para minha ideia, muitas vezes eu pensava: nossa, mas eu nunca vou escrever como a Ellen Painter escreve. Eu nunca vou escrever como o Rick Riordan escreve. Eu ficava me comparando, sendo que eu só tinha uma ideia, entendeu? Uma ideia básica, minúscula, pequena, que precisava ainda ser lapidada. Quando a gente compara a nossa ideia inicial com esses grandes livros,
Muitas vezes a gente esquece que esses grandes livros passaram por todo um processo de estrutura, de lapidação, até chegar no livro finalizado. Percebe então como é injusto com você mesma e com a sua ideia que você compare o seu início, que sim é pequeno, assim como todos também começaram pequeno, com anos de lapidação de um livro que já está pronto e sendo vendido nas livrarias? Mas calma, eu não vou ficar só falando na teoria, você precisa mudar seu pensamento e blá blá blá. Eu quero que você consiga enxergar o potencial da sua ideia na prática. Então agora eu vou te ajudar nisso. A gente vai estruturar, a gente vai começar a pensar na sua ideia como, de fato, uma ideia que vai virar um livro. Então a gente vai fazer a estruturação dela. Eu já ensinei em outros vídeos aqui estrutura de livro, estrutura da narrativa, algo que eu super indico que todo escritor, iniciante ou não, que vai fazer um livro, faça para não se perder durante a história e para ter um ponto de partida e um ponto de chegada com um acampamento no meio ali desses dois pontos para saber por onde a história vai passar. Mas aqui eu vou falar rapidinho sobre cada um dos pontos que a gente pode pensar logo de cara, só para saber se a gente quer seguir com essa ideia ou não. Porque muitas vezes a ideia pode até ser boa e você pode até conseguir estruturar ela, mas às vezes você olha para ela e fala: eu não tô sentindo que eu vou querer escrever isso. Não é um trabalho que eu quero começar agora. E tá tudo bem. Eu tenho inúmeras ideias quase todos os dias. Inclusive, eu tenho uma pastinha no Word onde eu coloco todas as ideias de livros. Então, tipo, é muita ideia que eu tenho. Só que tem livro que não ressoa comigo naquele momento e eu não sinto vontade de trabalhar naquela história. Porque ser escritor é muito mais do que ser um leitor. Porque muitas vezes um leitor pega um livro e ele consegue ler ele assim, muito rápido. Às vezes a gente lê um livro em um dia, às vezes a gente demora uns 3 dias, às vezes uma semana. Tem livro que a gente não consegue engatar logo de cara e a gente demora até uns 15 dias para ler, só que ele vai acabar um momento ou outro. O nosso livro, ele também vai acabar. Só que para o escritor é um processo ainda mais demorado. Da mesma forma que quando a gente lê um livro, a gente mora naquela história, naquele universo, a gente se sente parte daquela história por alguns dias, escrever um livro é a mesma coisa. Você precisa estar imerso na história, você precisa ser amigo dos seus personagens, você precisa fazer deles a sua realidade naquele momento para que você consiga contar o que está acontecendo ali da melhor forma para quem está lendo a história. Sabe quando a gente lê um livro e se imagina dentro dele? Significa que o autor conseguiu fazer um bom trabalho nessa parte da imersão. Então a gente precisa pensar nisso também quando vai escrever uma ideia. Eu não vou escrever uma ideia só porque eu tive ela. Eu preciso ver se eu estou disposta a embarcar naquele universo para escrever da melhor forma possível, para que o leitor consiga sentir cada um dos sentimentos que eu quero transmitir com cada fala do personagem, com cada narração sobre o cenário, com cada observação que eu coloco na história. Tem esse lado também. Por isso, fazer a estrutura antes é tão importante, porque você vai estruturar a sua história, saber por onde a história vai passar e se perguntar: eu quero fazer isso? Ou não, eu vou pensar em outra coisa. Então a gente vai começar com uma frase guia. Como eu disse para vocês, eu tive a ideia dos Soluções do Amor, mas era uma ideia meio nublada ainda. E eu precisava de uma frase para definir o meu livro. Qual era a parte central do meu livro, né? Qual era a frase que ia me guiar na minha história? E foi onde eu decidi que a frase guia seria: uma garota tem um blog de relacionamentos anônimos, ela conhece um cowboy charmoso e ele transforma a forma que ela vê a vida. Eu resumi o meu livro inteiro em uma única frase. Depois disso, a gente vai começar a expandir essa frase guia em um parágrafo. Então, eu já vou fazer um parágrafo com começo, meio e fim, contando o começo do meu livro, o meio do meu livro e o fim do meu livro. Não precisa ser um parágrafo gigante, enorme, cheio de detalhes. É algo básico, é algo rápido, algo que pega a essência da sua história em 7, 8 linhas no máximo. Depois disso, a gente vai imaginar quem seria o protagonista dessa história ou a protagonista. No meu caso, eu comecei a idealizar a Maria na minha cabeça. Como eu queria que a Maria fosse? Tanto de aparência quanto de personalidade. Aí eu comecei a olhar para os outros personagens também, né? Tipo o Ben, que é uma parte importante da história, o outro protagonista da história,
já que a minha história tem duas perspectivas ali, a narração do Ben e a narração da Maria. Comecei a pensar também em como seria o Ben Olsen, como seria a Maria Cooper na minha história. Me agradou? Beleza, parti para o próximo passo, que é imaginar o conflito central. Por sorte, quando eu imaginei a ideia lá inicialmente, eu já tinha imaginado o conflito central linkado à ideia dela ser dona de um blog anônimo de relacionamentos. Então eu também já tinha, não precisei pensar muito em relação a isso, já que nesse início eu quero algo bem simples, eu não quero colocar muitos detalhes ainda, né? É só para saber se essa ideia me empolga ou não. E esse é o último passo aqui. Essa ideia me empolga? Essa ideia que você pensou e estruturou agora rapidinho comigo aqui, ela te empolga? Como eu disse para vocês, muitas vezes você vai olhar para sua ideia ali e falar: olha, não é uma coisa que eu quero trabalhar nesse momento. Talvez eu queira escrever algo um pouquinho mais complexo, ou eu queira escrever algo um pouquinho mais simples, ou eu queira escrever algo um pouco mais romântico do que essa ideia me propôs, ou eu quero escrever algo um pouco mais dramático do que eu tenho aqui no momento. Muitas vezes a sua história, a sua ideia não vai te dar exatamente o que você quer escrever e tá tudo bem. É só você buscar outra ideia e tentar encaixar ali o que seria uma boa ideia, que preenche esses requisitos e que te agrade também a querer embarcar no universo e ficar ali por algum tempo trabalhando nela. Porque uma coisa é certa, se ao preencher todos esses passos que eu falei pra vocês, você sente aquele calorzinho, aquela vontade de continuar, aquela curiosidade de querer escrever e até mesmo descobrir o que mais você pode pensar para colocar naquela história, pronto! A sua ideia já tem vida e ela já é boa. Então, quando você tem uma ideia, a sua pergunta nunca deve ser: ela é boa o suficiente? Mas sim, você deve pensar: eu estou disposto a descobrir o potencial que essa ideia tem? Porque acredite ou não, ideias elas não nascem boas. Elas se tornam boas nas mãos de quem tem coragem para descobrir e enxergar o potencial que elas têm. E isso só é possível desenvolvendo elas. Me conta aqui nos comentários se você tem uma ideia que ficava pensando se ela era boa o suficiente ou não, mas depois desse vídeo mudou a sua forma de pensar e agora vai dar uma chance para ela. Porque talvez o próximo grande livro tá aí na sua cabeça e você só tem que ter coragem para escrevê-lo. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal porque isso me ajuda a continuar trazendo vídeos aqui para vocês de dicas de escrita. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!